Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 8 de fevereiro. Nosso texto de hoje, no livro de Gênesis, capítulo 41. Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. As vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os teus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um conforme a interpretação do sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os sonhos, e interpretou-nos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair da cova. Barbeou-se, mudou as vestes e veio ao Faraó. Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho interpretas. Respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As 7 espigas miúdas devoravam as espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. 7 vacas formosas são 7 anos. 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos. Haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima.
E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimentos nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça na fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. O fez subir no 2º carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face do Faraó, rei do Egito. Saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, e a terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias. Ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mandimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou o seu nome, o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 11. Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui.
Foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus havia mandado, e os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele suas vestes, e assentou-se sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me: Então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não creste? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. Jesus lhes replicou: Também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 7. Porventura, não tem o homem guerra sobre a terra? Não são seus dias como os dias do jornaleiro? Como servo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga,
Assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. Minha pele está agretada e se faz abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei da angústia do meu espírito e queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e a cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não me tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, de madrugada me buscarás e não estarei lá. Amém? Então, os textos de hoje nós vimos em Gênesis. É necessário aprender que tudo tem o seu tempo, que o tempo de Deus é diferente do nosso, que não é a hora que a gente quer, mas é na hora que Deus quer. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. E eu me lembrei de uma frase, filosofia de Facebook. Deus não demora, ele capricha. E em Marcos 1, nós vimos que todas as coisas que se operam nesse mundo se operam por meio da fé. Sem fé, nada pode ser feito. A fé é o motor que faz a roda da vida girar. E aqui em Jó, no capítulo 7, nós vemos o momento em que ele pergunta: que és o homem para que o estimes tanto? Para que o visites pela manhã? Mesmo nos momentos mais terríveis, a estima, o apreço de Deus por nós, não se desfaz, e a sua visitação não pode ser interrompida. Os seus olhos permanecem atentos. Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, bendizemos, damos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti que o Senhor possa nos ensinar a esperar o tempo certo do Senhor para todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, de que o Senhor tem o controle absoluto sobre tudo e no tempo certo o Senhor cumprirá os Teus propósitos, porque os Teus olhos permanecem constantemente sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!